TV Artilheiro. Estava na loteria e o Fortaleza na loteria era favorito, zebrou. O Fluminense consegue sair com uma vitória depois de problemas, de vários problemas. O técnico saiu daqui elogiando, tal, que vai ter um grande trabalho, que você é um grande treinador. O Fortaleza, onde perdeu o jogo? Faltou competência nas oportunidades criadas na primeira etapa e que não foram concluídas, José? Boa noite. Olha, difícil a gente, pelo menos agora, de imediato, após o jogo, dar uma digerida no resultado, né? Mas o futebol é dessa forma, a gente teve as nossas oportunidades, principalmente no primeiro tempo, onde a gente poderia já ter feito uma diferença no placar. O goleiro do Fluminense, o Muriel, teve uma tarde e noite muito feliz e acabou a gente levando apenas um empate para o intervalo. A gente tentou algumas trocas que a gente treinou durante a semana para tentar dar mais um volume de jogo, né? E a gente acabou pecando realmente na finalização da jogada. Mas eu não tenho não tem como não deixar de enaltecer o nosso grupo. Ele foi brioso, trabalhou muito durante a semana, estava muito consciente que o jogo seria difícil. O Fluminense é um grande clube, passa por um momento difícil, reconheço, mas tem grandes jogadores no seu elenco e a gente sabe que, quanto uma equipe dessa que está numa pressão muito grande, a gente não pode bobear, né? E bobeamos um lance, uma infelicidade, uma saída de bola. Todos sabem que esse é o momento mais crítico, né? Na saída de bola, quando a gente está tirando o time lá de trás, a gente perdeu a posse. Quase conseguimos cortar o cruzamento do Caio, mas infelizmente acabamos tomando o gol. Ô Zé, boa noite. Você veio com 3 volantes, a torcida ficou muito chateada com essa situação, parecendo um time jogando atrás e dando espaço para o Fluminense, principalmente o Fluminense, que joga muito lento, não tem aquela jogada de velocidade. Como é que você explica essa sua escalação inicial? Discordo. O Juninho e o Gabriel entraram como meia, tanto que nós criamos bastante oportunidades no primeiro tempo. O posicionamento era de 2 homens que tivessem volúpia, velocidade para chegar na área e conseguimos, principalmente até os 25 minutos do primeiro tempo, criamos 4, 5 oportunidades. Depois houve um momento que o Fluminense conseguiu equilibrar, mas logo depois retomamos e terminamos o primeiro tempo muito bem. Com 10, 11 minutos, a gente buscou a substituição porque sabia que poderia contar com o Oswaldo, o próprio Romarinho, que treinou também muito bem a semana. As substituições foram feitas, mas assim é o futebol. Na semana passada, o grande nome da partida do Fluminense foi o Vladimir, o goleiro do Avaí. Hoje eu acho que foi o Muriel, teve uma tarde muito boa. E num lance infeliz nosso, acabamos dando a situação do gol, que saiu o gol do Fluminense. No final do jogo, uma parte da torcida ali, que fica próximo ao banco de reservas, ele chamou de burro, críticas, enfim, não gostou do resultado. E isso é muito normal, um torcedor chamar o técnico de burro. Quando as vitórias acontecem, é mais fácil o trabalho fluir, né? Fica tudo maravilhas. Mas quando acontecem situações desse tipo, que o time perde, o técnico é chamado de burro, até que ponto isso pode atrapalhar o trabalho do Zé Ricardo? A gente está no futebol há muito tempo, sabe que faz parte. Hoje, por exemplo, acredito que nós não merecíamos a derrota, mas o futebol a gente tem que colocar a bola para dentro, tivemos as nossas oportunidades, mas o torcedor está no seu direito, fez uma linda festa novamente aqui. A gente espera, o Fortaleza espera continuar contando com a presença deles aqui, porque é um ano de afirmação na Série A. Subimos esse ano, no final do ano passado, é a primeira participação do Fortaleza depois de muito tempo, e é um ano difícil. Então a gente tem um campeonato que fazemos contra nós mesmos, né? As nossas superações precisam estar acontecendo dia a dia. Uma coisa eu posso garantir, é um grupo que trabalha muito, sempre no seu limite. Eu tenho certeza que juntos a gente pode fazer uma competição onde a gente consiga nossos objetivos. Zé, boa noite. Boa noite. Qual a avaliação que você faz de Mariano Vasquez?
Você chegou, inclusive, no jogo passado, saiu no intervalo. É um meia mesmo, um meia daquele de criatividade? Bom, o Mariano é um atleta que chegou ao clube como um homem que joga mais de lado do campo. Trouxemos ele para dentro, a comissão técnica anterior já trouxe ele para dentro, vinha treinando bem também. No jogo passado saiu pelo fato de ter tomado um cartão amarelo e a gente ficou preocupado com o segundo tempo. Acabamos optando por uma outra situação hoje, por saber que o Fluminense tem 2 homens por dentro muito talentosos, Nenê e Ganso. Então a gente queria bloquear um pouco por ali e soltar um pouco mais André Luiz e Felipe. Aconteceu isso bastante no primeiro tempo e como a gente tinha esses 2 homens com boa volúpia de chegada também na área, acreditávamos que poderíamos chegar com 4 até 5 homens na área. Foi o que aconteceu, pelo menos até os 10, 20 minutos do primeiro tempo, chegamos com bastante gente na área, tivemos a oportunidade, mas não fomos competentes. Então, quando perde todos nós, a gente está bem chateado com o resultado, passava longe da nossa ideia. Queríamos muito ter vencido a partida hoje, mas entendo que essas coisas acontecem no futebol e só quem está aqui trabalhando sabe o quanto é difícil, né? Então, a continuar, não tem jeito, é trabalho após trabalho. Zé Ricardo, boa noite. Zé Ricardo, você falou do Muriel, mas o destaque do seu time, mais uma vez, foi o goleiro Felipe Alves, né? Eu queria falar do Felipe Alves mais uma vez e do Gabriel Dias. Você colocou ele como meia, mas parece que não surtiu efeito no meio campo tricolor. Bom, o Felipe está numa fase muito boa, realmente, e a gente conta com grandes goleiros aqui no elenco. E nessa posição a gente não tem preocupação. Como o Gabriel Dias, como eu falei com o seu colega, tem uma volúpia muito grande, chegada na área também, e consegue fazer na fase defensiva o segundo homem de meio de campo. Foi essa a ideia quando a gente trabalhou com o Oswaldo, trazer para um 4-4-2, e dentro daquilo que foi pedido, ele executou com aquilo que a gente pediu para ele. Eu acho que ele não teve uma responsabilidade no resultado final. Pelo contrário, acho que ele ajudou, tentou trabalhar em cima dos homens de meio de campo do Fluminense. Quando tinha espaço, chegou à frente também. Mas, infelizmente, como a gente tem um resultado com isso que é doído, né? Principalmente da forma como foi, todo mundo acaba sendo derrotado junto. Zé Ricardo, nos fala do atacante Edinho. É opção sua utilizar Edinho pouco tempo ou porque o jogador não está bem condicionado fisicamente ainda? Não, Edinho está bem condicionado. Optamos em fazer a troca do Oswaldo, que fez uma semana muito boa de trabalho. Teve um probleminha no pé, mas se recuperou. Romarinho também, que é um jogador que a gente conta bastante. A gente queria continuar dando muita velocidade pelo lado do campo, até para tentar segurar um pouco o Gilberto, que também é um lateral que avança bastante. E o Edinho entrar um pouco antes, a ideia era entrar com ele um pouco antes, mas tivemos um problema com o próprio Quinteiro, seguramos um pouco mais a substituição. Quando o Quinteiro falou que poderia continuar, que a gente fez a substituição. A ideia era entrar um pouquinho antes. Boa noite, Zé. Boa noite. O Tinga saiu de campo indignado. Fazia tempo que eu não vi um jogador ser tão sincero como o Tinga foi. Ele disse que o Fortaleza não podia voltar a repetir os erros que vinha cometendo. Já foi o 3º jogo que o Fortaleza cria, não mata o jogo e toma o gol atrás. Na sua condição de treinador, contra o Internacional e agora contra o Fluminense. Já dá para identificar o que é que está acontecendo, se é falta de atenção, o que é que acontece que o time cria e acaba tomando gol no final? Bom, o nosso adversário de hoje passava por um momento parecido, né? A gente também criar bastante, se eu não me engano, é a segunda equipe que mais cria as oportunidades de gol no Campeonato Brasileiro. Segunda ou terceira, se eu não me engano. O Tinga tem razão, contra o Internacional aconteceu a mesma coisa, eu fiz essa analogia imediatamente e, infelizmente, o desfecho aconteceu da mesma forma, né? Pontos para a gente analisar, trabalhar, recuperar e entender que o Campeonato Brasileiro, quando você não consegue vencer a partida, e está numa situação dessa, pelo menos a gente tem que levar um ponto para casa, né? Trazer um ponto para casa.
Eu acho que é uma questão de a gente ter mais concentração, todos nós, porque o jogo ofereceu condições para que a gente definisse a partida e não conseguimos. Um momento perigoso, a gente desconcentrou um pouco numa saída de bola, perdemos a bola com o time se expondo, saindo, numa transição normal de toda a equipe, e a bola foi jogada nas costas da nossa zaga, entre o goleiro, e acabou tendo o jogador do Fluminense que conseguiu fazer o passe para trás, pegou o João Pedro sozinho. Então, temos que tirar lições disso para que não volte a acontecer. Zé Ricardo, considerando aqui na ponta esquerda aqui, considerando que o Bahia não é um time que jogue para fugir de zona de rebaixamento, ele briga sempre do meio para cima, você pretende manter essa estruturação de 2 volantes e 1 volante como um meia nesse jogo contra o Bahia, ou você acha que vai ter condição de ir para uma confrontação aberta para cima dele? Bom, a semana temos toda para trabalhar, não tem essa definição ainda, mas certamente é o equilíbrio que marca o futebol, né? A gente tem que estar equilibrado. Tínhamos conseguido fazer uma boa partida contra o Goiás, apesar de ter jogado boa parte do tempo com 1 a mais, a gente fez uma boa partida equilibrada. Hoje tínhamos tudo também para sair daqui com os 3 pontos, mas assim é o futebol, volto a repetir, a gente precisa aprender com os nossos erros e, mais uma vez, foi de uma forma dolorosa. Mas eu acredito muito no nosso elenco, ali que tem trabalhado bastante, tem entregado tudo nas semanas de treinamento, e a expectativa é sempre de a gente poder evoluir na semana para a gente poder enfrentar o Bahia. Certamente é um jogo difícil, como todo campeonato brasileiro é. Não tem moleza em nenhuma partida, mas a gente vai lá certamente tentando recuperar os pontos que deixamos aqui. Aliás, o Zé Ricardo, matemática é uma ciência exata. O Fortaleza tem 21 pontos. Se ganhasse hoje, 24, né? Agora, mudou o teu esquema, a tua estratégia, porque o Fortaleza, para ficar numa boa em termos de primeira fase, vai ter obrigatoriamente que ganhar do Bahia? A gente volta a falar da questão da gente trabalhar jogo a jogo, né? Então, lógico que a gente precisava ter somado os pontos hoje. Importante, vamos tentar fazer na Fonte Nova, fazer com que o Bahia sinta-se desconfortável em alguns momentos. Certamente que é uma equipe muito bem estruturada, né? Já vem há 2, 3 anos no Campeonato Brasileiro fazendo campanhas mais sólidas e hoje desfruta de uma condição de já estar com 30 pontos, se eu não me engano. De qualquer forma, o que a gente precisa fazer é treinar forte a semana, nos prepararmos da melhor maneira, certamente jogarmos lá com a expectativa de marcar pontos também. Ô Zé, com relação ao teu grupo, todos os treinadores falam que tem exatamente aquele time base, né, para iniciar o jogo, mas todos os atletas são possíveis de serem titulares. Agora eu pergunto especificamente com relação ao atleta Carlinhos, jogador que era titular com o Rogério Ceni. Na tua chegada, o Bruno Melo ganhou a condição de titular. É sua opção colocar o Bruno Melo como titular ou você está testando ainda esse jogador na lateral esquerda, está gostando do futebol do Bruno Melo, levando em consideração que o Carlinhos era titular? Acho que todos os atletas que estão aqui fazem parte do nosso elenco, têm condição, um motivo ou outro, numa situação específica, tática, de posicionamento, a gente acaba fazendo algumas opções. O Carlinhos está preparado, é um atleta que conta com o nosso apoio, ele sabe disso, está totalmente inserido, fica no banco quando tem que ficar, vibrando, quando joga com muita entrega. Acho que o Bahia tem 2 bons laterais esquerdos. O Bruno hoje jogou, mas se tiver que jogar o Carlinhos, não tem problema nenhum. Zé, boa noite. Com o jogo de hoje, são 18 partidas na Série A. Dos 18 jogos, em 15, com o jogo de hoje, o Fortaleza tomou gol. Só Goiás, Avaí e CSA o Fortaleza não tomou. Isso explica também a tua escolha por colocar esses volantes aí até como meia para proteger um pouco mais e também aproveitando, se te incomodou uma fase do jogo onde aconteceram muitos erros de passe. A equipe acabou se perdendo, né? Acabou irritando o torcedor também com a quantidade de erros de passe. Sem dúvida. Se a gente entende que o jogo de futebol é um jogo de associação, se a gente tem
problemas nessa associação, nesse apoio dos setores, certamente você vai ter problemas, né? Então, em algum momento da partida, o jogo ficou realmente muito solto, e isso aí não é bom, né? Não é bom. A gente tentou corrigir isso no vestiário. Já no segundo tempo, há o desgaste natural da partida, os espaços começam a aparecer um pouquinho mais, e numa infelicidade, numa saída de bola que a gente acabou errando ali, tomamos o gol. Mas precisamos corrigir, e a questão da gente ter tomado gol em 15 partidas, como você falou, incomoda, certamente incomoda. Então, ainda mais como foi hoje o gol que tomamos. Mas é equilíbrio, a gente tentar continuar trabalhando, tem um campeonato ainda bastante pela frente, tentar recuperar os pontos na próxima rodada. Matheus Vargas, que chegou, foi apresentador e a torcida aí, passou pelo seu crivo, e é o meia que você estava a desejar? Era uma busca do clube, já a posição, nós recebemos os nomes, logicamente que com todos da comissão técnica avaliamos e achamos que pode agregar bastante ao nosso grupo, vem numa condição de ser atleta do Fortaleza por um longo tempo, então isso é importante também, para que ele se sinta fazendo parte do nosso grupo realmente, não vindo só para 2, 3 meses, isso não era uma coisa que me agradava, e as partes chegaram a um acordo. Eu acho que ele tem muito a agregar e evoluir aqui. Ele já tinha feito uma boa competição ano passado, estava na Ponte Preta também fez alguns gols, participação, tomara que ele ajude, eu acredito muito que ele possa ajudar a gente. Tá ok? Zé, é o seguinte, a torcida hoje apoiou muito, assim, cantou de uma maneira absurda, do início ao fim, desde o aquecimento da equipe. O público foi ótimo também, mas quando saiu aquele gol aos 40 minutos, muita gente já desceu, o Castelão ficou vago, e eu queria que você falasse para a torcida. Depois do jogo a gente entrevistou esses torcedores que saíram muito decepcionados, disseram que não está na conta perder esses pontos aqui em casa. Eu queria que você falasse como é que você recebe esse tipo de coisa da torcida, de sair desse desânimo e dessas críticas em relação a essa derrota em casa, que nas contas de qualquer time, né, tá adicionado esses 3 pontos, sobretudo para quem disputa na mesma faixa de tabela. Entendo perfeitamente a torcida, está no seu direito. Nós também saímos decepcionados, os atletas, porque imaginávamos hoje poder fazer 24 pontos, e buscar a primeira página hoje, talvez até da classificação. Mas é um campeonato difícil, é um campeonato extremamente disputado, e você tem que tentar minimizar os equívocos, né? E hoje a gente teve bons momentos na partida, uma equipe que se mostrou organizada, criou muitas opções. Talvez se tivéssemos feito o gol, como fizemos contra o Goiás, teríamos mais espaço até para buscar, porque o Fluminense teria que sair até um pouco mais. Mas o que a gente tem a dizer é que a torcida está no seu direito de estar decepcionada, assim como nós estamos decepcionados. A gente entende perfeitamente a situação do torcedor. Boa noite, gente. Tchau, obrigado. TV Artilheiro.